Olá, pessoal. Hoje, no mundo político, nosso assunto é o Marco Legal do Saneamento Básico, que passou no Congresso e está pronto para ser sancionado pelo presidente da República. As novas regras dividem opiniões sobre a eficácia do modelo, a capacidade de universalização dos serviços e o risco da privatização da água. Eu vou conversar, então, sobre o marco legal com o Roberto Andrés, que é urbanista, professor da Escola de Arquitetura da UFMG. Roberto, muito obrigada por nos atender ao mundo político. Olá, Vivian, obrigado a você, e é uma alegria estar aqui conversando com vocês. Vamos começar pela questão que a gente fala em universalizar e, ao mesmo tempo, fala em privatizar. Como essa proposta, ela concilia essas duas ações, que a princípio, a gente, sabendo das nossas diferenças, das nossas desigualdades, a princípio a gente vê problema, né, no futuro para juntar essas duas coisas. Como é que você vê essa questão, esse desafio, né? De privatizar do serviço, ele atender às regiões mais remotas. Se me permite, eu vou fazer um pequeno histórico do saneamento, da história do saneamento no Brasil. Essa meta de universalizar o saneamento, ela já vem dos debates lá dos anos 50, isso já era colocado, e não é nada que a gente tenha conseguido nessas décadas todas. Então, não é algo novo, e a gente vivenciou nesses 50 anos políticas muito diferentes, o que mostra também que a gente não teve continuidade nas políticas, o que é algo muito ruim. Você pensa num setor como saneamento, em que você precisa, de fato, de uma perspectiva de longo prazo. A partir do governo militar, se conformou o sistema que a gente tem hoje, quando foram criadas as companhias estaduais de saneamento, como a Copasa, a Sabesp, a Embasa, né? Havia o Plano Nacional de Saneamento e havia o financiamento do BNH. Os militares, na ditadura militar, houve inclusive algum avanço em saneamento e água no Brasil. Mas com a Constituição de 88, você tem uma definição da titularidade da água para os municípios. Então, gerou-se aí um conflito, porque ao mesmo tempo que faz sentido a titularidade ser municipal, nós não desfizemos a estrutura, principalmente as companhias estaduais de saneamento que vieram do período autoritário. Então, nós tivemos um híbrido entre a titularidade municipal, que deveria passar a responder pelo serviço de água e saneamento, e as companhias que eram contratadas pelos municípios para prestar esse serviço, mas com muito mais autonomia técnica e política, vamos dizer assim, para fazer isso acontecer. De modo que, ao invés da companhia prestar conta ao município, e o município ser de fato cobrado pela sociedade de cumprir as metas e de universalizar o saneamento, que é o que está na Constituição de 88, nós cobramos das companhias de saneamento, das companhias estaduais. E elas são hoje meras prestadoras de serviço pelo nosso arranjo, que foi definido na Constituição. Então, isso criou uma relação confusa, que ficou ainda mais confusa quando as companhias começaram a ser privatizadas. Muita gente fala hoje que vai privatizar, mas a Copasa já foi semi-privatizada, né? Metade das ações dela pertence a acionistas privados, o mesmo acontece com a Sabesp e com outras companhias no Brasil. Então, você ainda criou um híbrido maior, que uma companhia com uma certa autonomia política, ela era privatizada e sem uma regulação forte por cima. Desde que a Copasa foi privatizada, ela já distribuiu quase 2 bilhões de reais em dividendos para os acionistas. Então, uma empresa privatizada, distribuindo lucro para acionista. No entanto, a meta de universalização, que nós já deveríamos ter cumprido há muito tempo, porque é um absurdo ter esgoto, né, em um país como o Brasil, esgoto a céu aberto, como a gente vê, elas não avançaram como deveriam, nem com as empresas que ficaram públicas, tampouco com as empresas que foram semi-privatizadas. Então, esse é o histórico que a gente tem, que eu achei importante a gente passar por ele. Desculpe te interromper, mas por quê? Se nós já tivemos aí tantas mudanças, né, tantos arranjos, por que isso nunca foi enfrentado até o fim, a universalização?
É complicado, né? É um desafio. A gente sente que tem que ter mais investimento. Então, muita gente diz hoje, mas esse montante de investimento só é possível se privatizar. Não sei, não foi o que a gente viu com as empresas que foram sendo privatizadas, porque não aumentou o investimento. Ao contrário, esse recurso que foi distribuído como lucro, ele poderia ter sido utilizado para investir em estações de tratamento de esgoto, investir em interceptadores, na rede, etc., né? Esse investimento todo, ele não chega a 1% do nosso PIB, ou 1% dos gastos do governo, me confundi. Todo investimento que é necessário para o saneamento chega a 0,8% de todos os gastos do governo. Então, parece alto quando você olha para o número, mas percentualmente a importância que isso tem para a nossa sociedade, que o saneamento tem, que a água tem, como um elemento básico para as condições de vida e para a saúde. Você gastar 0,6%, 1% dos gastos todos do governo, parece razoável, né? A gente gasta 10% do PIB com educação, a gente tem, né, diversos índices maiores que isso para outras áreas, que são áreas também muito importantes. Mas 1% não parece algo tão relevante assim. Mas foi problemas de saneamento e também problemas de gestão. Acho que a sua pergunta ela é importante. A gente tem um país enorme e a gente conhece casos em que o saneamento foi atrelado no contexto urbano à produção de novas avenidas, e isso encarecia muito as obras. Isso eu estou dando um exemplo que eu conheço, e que isso inviabilizou a obra. Mas eu acho que a gente tem problemas de gestão junto a problemas de nunca ter alocado os recursos necessários para que isso acontecesse. Acho que uma terceira resposta para a sua pergunta Sim, pois. é importante a gente lembrar que o Brasil teve uma urbanização entre 1940 e a década de 2000, uma urbanização extraordinária, assim. Acho que nenhum país do mundo viveu uma urbanização como a que a gente viveu, que o país passou de 12 milhões de pessoas morando em cidades em 1940 para 80 milhões em 1980. Quer dizer, em 40 anos nós vivenciamos uma urbanização de crescer em 7 vezes o território das cidades, com pouca participação do Estado, formando esses bairros espraiados, né? O serviço de tratamento de esgoto também mais complicado, porque as cidades elas se espraiaram muito no território, elas ficaram muito alongadas. Então esse também é um terceiro elemento que de fato aumenta o custo disso tudo. Agora, existe uma troça em relação a isso, mas o que isso pode ter de fato, não é? É que os gestores eles costumam não fazer o saneamento muito porque ele não é visível para a população, não é? Então ele não renderia dividendos, ele é pouco visível. Você acha que isso faz sentido, não? Felizmente, parece que faz, né? Inclusive, a nossa história diz respeito a isso. Agora, voltando à sua primeira pergunta, né, que aí você coloca, é possível universalizar privatizando? Que eu acho que é a grande questão que as pessoas têm perguntado no Brasil hoje, né? Muita gente tem dito, então vamos agora, vai ter grandes investimentos. Quem conhece a lógica de uma empresa privada, mesmo como a Copasa opera hoje, que é uma empresa semi-privada, é uma lógica em que você investe para ter retorno. A empresa privada não faz investimento a fundo perdido, ou investimento para produzir uma infraestrutura de. Isso é papel do Estado. A empresa privada investe para ter retorno. Quando nós falamos de um bem que é essencial, como a água e o direito ao tratamento de esgoto, de um bem que precisa atender toda a população, inclusive aquela extensa camada da população que é muito pobre, né? A gente tem uma sociedade brasileira em que 50% das pessoas são muito pobres, né? Vivem com pouquíssimo dinheiro. Como que você vai equalizar esse grande investimento e ainda assim promover o retorno necessário, garantindo esse serviço em um nível de acesso que toda a população possa pagar sem onerar excessivamente? É um cálculo estranho, assim. Antes de você, antes da gente continuar, eu queria pontuar aqui alguns números que eu não passei ainda. A equipe econômica do governo fala que até 2033, com essa medida provisória aprovada e tal, eles projetam, a equipe do Paulo Guedes, que até 2033 os investimentos serão entre 500 e 700 bilhões, é o que se espera com essa entrada
das empresas privadas no mercado, não é? Do saneamento e tal, do serviço de água. Nós temos, em 2018, nós tínhamos 53,2% da população brasileira só com acesso à coleta e saneamento, e um pouquinho mais, 83%, com água tratada. Não é? Aí você está falando justamente sobre o custo, é muito dinheiro, não é? É muito caro. Mexer com saneamento é uma coisa cara. Nós temos empresas suficientes no mercado para pensar em licitação, em disputa, numa disputa que fosse a concorrência, aí pensando pelo lado da concorrência, a concorrência ser realmente eficaz, no sentido de oferecer, nós temos, quer dizer, primeiro o problema de levar para as regiões mais remotas e pobres do país. Por outro lado, investimentos caríssimos. Eu queria que você caminhasse aí um pouco sobre essas considerações, né? Considerasse um pouco essas questões. Tem várias questões aí que você coloca. Uma é esses números do governo. Infelizmente, né, o histórico desse governo, do Ministério da Economia, tem sido de falar números muito grandes e que rapidamente eles somem de pauta, né? A reforma da Previdência, 1 trilhão. Eles parece que vão julgando uns números assim para gerar uma expectativa, mas não, a gente olha para esses números e não vê nenhuma razão. Pode ser que até isso aconteça, mas acho que a chance de não acontecer parece bem maior hoje. Eu acho que tem esse conflito que a gente dizia, um conflito entre é possível haver interesse de fato de mercado conciliado com o interesse público em um bem essencial como esse. Em outros bens a gente sabe que é muito possível ter, né? O mercado pode aí investir em fabricar sapatos, você vai vender os sapatos para escolher um nicho de mercado, vai vender para aquilo ali, vai ter sua lucratividade. Mas um bem essencial que todas as pessoas precisam e que você precisa que inclusive a pessoa mais pobre e a camada mais pobre da sociedade, que no Brasil é muito grande, possa acessar dentro da capacidade de gastos da família. É possível você conciliar isso? Essa é uma questão muito interessante. A outra questão é possível haver concorrência nesse segmento? Muita gente está confundindo essa ideia de concorrência, acho importante a gente falar, porque é o seguinte, o saneamento, assim como o transporte urbano, são atividades que a gente fala que são monopolistas por natureza. O que quer dizer? Não faz sentido, é ineficiente, ou inclusive indesejável, que você coloque várias empresas de saneamento para competir, extrair água de fontes diferentes, construir tubulações paralelas ao longo das cidades e oferecerem para o cliente, para o consumidor, lá dentro da casa dele, vai lá, você quer receber a água da empresa A, B ou C. E a empresa C está com um desconto de tarifa, então você vai comprar da C. Isso é extremamente ineficiente e indesejável, inclusive para infraestrutura, custo de infraestrutura e para manutenção desse recurso essencial que é a água. A única maneira... Eles teriam que, a cada licitação, dar continuidade ao trabalho que a outra estivesse fazendo. Exatamente. Ou se estatal ou privada. Exatamente. Então, esse modelo só funciona por monopólio. Quer dizer, você vai ter só uma infraestrutura de esgoto, você vai ter somente uma infraestrutura de água e alguém vai operar aquilo. Né? Esse é o jeito de funcionar em qualquer lugar do mundo. Eu fiz esse parênteses porque muita gente confunde achando que vai ficar igual na telefônica, que você vai poder escolher entre a TIM e a saneamento. Isso não existe. Você vai ter uma companhia prestando serviço na sua casa. A licitação, eventualmente, pode ter concorrência durante a licitação. Né? Agora, a experiência internacional, ela não mostra que é desejável haver o serviço. O que a gente viu, ao contrário, foram cidades, inclusive, como Paris, Berlim, Atlanta, centenas de cidades que privatizaram seus serviços de água e saneamento de 90, e que depois de 10 anos, depois de 15 anos, depois de 20 anos, decidiram reestatizar, remunicipalizar, porque perceberam que as tarifas estavam piorando, os serviços estavam piorando, faltava transparência. Então tem um relatório de uma ONG internacional que trabalha com a questão da água, que dá todos esses exemplos, mostra caso a caso por que essa reestatização aconteceu. Então, parece, quando você olha para esse documento, que o Brasil está andando na contramão da história, indo para esse desejo de privatização, sendo que os lugares em que isso foi experimentado estão voltando atrás em relação a essa privatização. Agora, só para quem está acompanhando e ainda não leu nada sobre
o marco legal do saneamento, só para esclarecer, a ideia é que as empresas privadas entrem e participem da disputa do mercado, do saneamento, com as empresas públicas que estão aí. Não é? Exatamente. Essa, em tese, estaria levando essas empresas públicas a serem mais eficientes. Não é? Mas você está lembrando aí que elas já são parcialmente privatizadas. Não é? Agora, o marco legal, ele prevê alguma coisa, como o programa, por exemplo, Luz para Todos, como uma forma de... O programa Luz para Todos, ele vem no sentido de tentar suprir aquelas famílias mais pobres, as realmente muito pobres, que não têm como pagar a sua água, no caso é a luz, mas nesse caso... A tendência, você estava falando da reestatização que aconteceu, o que estava acontecendo muito no exterior, nesses 884, se não me engano, é o número das reestatizações que ocorreram nos últimos, mais ou menos, 20 anos, em diversas áreas, inclusive no saneamento. As pessoas, se elas crescem, o valor... Deixa eu ver se eu me faço entender. O valor cresce também. Normalmente, quando tem mais investimento, cresce também o valor do serviço. Não é? Então, um programa como esse, ele atenderia aqueles que podem pagar menos. O marco trata alguma coisa sobre isso? Entra nessa questão? O marco coloca metas de universalização do saneamento, metas que a gente já tem cumpridas em outros momentos também dos governos brasileiros, mas ele coloca algumas metas. O programa Luz para Todos é uma boa lembrança, porque é um programa que parte de um outro pressuposto. Ele parte do pressuposto do investimento público em infraestrutura para que as populações mais vulneráveis pudessem ter acesso à luz, né, a partir do investimento, de destinação de recursos públicos do governo federal, principalmente na primeira década desse século, na década passada. E, de fato, ele foi bastante eficiente nesse sentido, em conseguir atender a um lugar em que seria difícil ter interesse de mercado. Né? Imagina o interesse de mercado em fornecer energia elétrica nos lugares remotos, na área rural, onde a infraestrutura é muito mais cara do que a capacidade daquelas pessoas de pagarem tarifas de energia, por exemplo. Então, acho que é até um exemplo que nos faz pensar na eficiência disso. Agora, a primeira questão que você coloca, e que é... Só um minuto. A primeira questão que você coloca e que é importante, de fato nós temos companhias estaduais, semi-privatizadas ou não, que estão na zona de conforto. Porque nós temos uma regulação em que elas podem participar sem licitação, em que você faz um convênio entre a prefeitura e essa companhia. Esses convênios têm uma série de vícios. Esses convênios não são tão bons em estabelecer metas, em estabelecer prazos e conseguir com que eles sejam cumpridos. Então, isso precisa ser melhorado, e nisso nós temos pleno acordo. O único problema é que, se nós apostarmos que a melhor maneira de solucionar isso é pressionando pela privatização, talvez daqui a algumas décadas a gente vai se arrepender, como nós vimos o arrependimento em diversos países do mundo. Então, eu acho que é importante dizer, pelo menos na minha perspectiva, esse debate está muito polarizado hoje em dia, né? Na minha perspectiva, nós precisamos ouvir essa experiência dos outros países do mundo, que a privatização não trouxe todos os benefícios que está sendo prometido no Brasil, e avaliar isso com seriedade. No entanto, nós precisamos reconhecer os problemas do sistema atual e buscar formas de melhorá-lo. Eu acredito que nós precisamos... O marco legal não faz isso. O marco legal poderia fazer. A gente não sabe todos os resultados que vão advir dele. Se o resultado tem do marco... uma decisão que tem que ser tomada pela Agência Nacional das Águas, não é isso? Se o marco legal conseguir que a ANA seja uma agência regulatória efetiva e que faça cumprir metas e que faça multas e que consiga, de fato, fazer com que a concessionária funcione adequadamente, isso é um avanço. Se o marco legal conseguir que as companhias estatais de saneamento passem a participar de licitações, a vencer licitações
ia cumprir metas também, ia conseguir avançar no saneamento, é um avanço. Mas o principal receio para mim é nós acabarmos criando grandes empresas privadas que vão passar a vencer as principais licitações nas áreas de interesse e que vão fazer o saneamento privado naquelas regiões. E se talvez daqui a alguns anos nós vamos nos arrepender desse modelo. Essas empresas ficam muito grandes, elas ficam capazes de fazer lobby, elas ficam capazes de intervir nas agências reguladoras. A gente conhece isso num outro setor, o transporte urbano. Lendo sobre isso, pois é. Lendo sobre isso, além desse aspecto, um outro que é apontado é que a ANA é uma agência muito pequena, mal estruturada. Né? A ANA é uma agência que hoje... Grandes responsabilidades agora com esse marco regulatório e sem capacidade, inclusive, de contratar pessoal, né? De fazer concurso neste momento. Seria uma irresponsabilidade desse governo avançar com o marco regulatório sem reestruturar a ANA. Esse governo tem um pouco de alergia a funcionário público, a contratar funcionário público, mas isso é fundamental. A Agência Nacional das Águas ela não tem estrutura para ser uma agência reguladora de todos os contratos de saneamento Brasil afora. Então, isso é uma questão muito importante. Mas o que eu estava querendo te comparar com o setor de transportes, que eu acho que é importante, é lembrar, nós já temos um sistema parecido no setor de transportes. Falta a agência reguladora, mas nós temos as prefeituras fazendo licitações em empresas privadas, e essas empresas privadas estão ofertando um serviço, e as promessas de grandes investimentos, de melhoria da oferta e da qualidade e da eficiência que uma empresa privada teoricamente daria, nós não vemos nos ônibus que circulam em nossas cidades. Ao contrário, o que nós vimos foi a formação de cartéis, de grandes conglomerados financeiros em torno de empresas de ônibus, que fazem lobby político, que pressionam câmaras de vereadores, que pressionam o executivo e legislativo, e que impedem que o setor avance. Então, o meu receio com o setor de saneamento, daqui a 20 anos a gente pode olhar para esse debate nesse momento, mas esse é um dos receios que eu tenho, é nós acabarmos estimulando esse tipo de cartel, esse tipo de lobby, porque são mercados enormes. Imagina você pegar a região metropolitana de Belo Horizonte, a região metropolitana de São Paulo, são mercados bilionários, né? E pode ser que se forme grandes conglomerados econômicos que passem a ter uma força muito grande, inclusive para impedir que seja reestatizado ou remunicipalizado, como aconteceu nesses diversos países que a gente falou. Agora, o marco, ele prevê a formação de blocos de municípios, né? O que, em tese, daria força a esses municípios para atrair esses investimentos, atrair as empresas e ter lá regras mais viáveis do que um município isoladamente, um município pequenininho, pouco atraente e tal. O que você achou dessa ideia dos blocos? Pode minimizar aí um pouco? Minas Gerais, por exemplo, nós temos metade dos municípios mineiros tem menos de 10 mil habitantes, né? A ideia é boa, mas permitir não significa que vai acontecer. Vai haver interesse econômico para que isso aconteça? Permitir é uma coisa, induzir pelo edital é outra, ou pelo marco. Permitir, você pode dizer, vocês podem aí se organizar e formar os consórcios e participarem. Onde está o interesse econômico? Será que o interesse econômico estará das grandes empresas que se formem esses consórcios, ou que eles fiquem somente com as áreas mais adensadas, em que você tem um menor custo de investimento em relação ao retorno financeiro? Se não houver nenhum mecanismo que force esses conglomerados, pode ser que o interesse econômico não apareça nessas licitações dos consórcios, sejam licitações esvaziadas, e force a licitações somente das áreas adensadas e das áreas mais ricas. Também pode ser que isso aconteça. Então, é uma ideia, eu acho que ela é necessária, mas da maneira que está, nada garante que ela aconteceria. Quer dizer, o princípio da regulação pode ser definidor de como esse marco realmente vai funcionar? Você acha que, no geral, podemos dizer isso? Podemos dizer isso, com certeza. Isso aí é uma questão absolutamente política, né? E boas palavras ou boas intenções não vão definir nada. Nós estamos falando de bilhões de reais e de grandes interesses econômicos que vão estar lidando com isso. Então, tudo que está na esfera do pode, a gente não sabe se vai acontecer. Roberto, tem aí o marco regulatório prevê um período de transição, não é?
No O fundo, marco. começa a funcionar imediatamente com a sanção do presidente. A sanção do presidente abre um processo novo, vai começar a virar realidade a partir do momento em que expirarem, né, vencerem os convênios que as prefeituras têm com as companhias. Então, E aí vem as licitações. Então, a partir do momento que começarem a acontecer as novas licitações, que a gente vai ver na prática isso operando. Ele sancionado, não vai acontecer nenhuma mudança nesse momento, né? O momento vai ser nos próximos anos aí. Aí eles estabeleceram os prazos, né, que tem que fazer licitação para as prefeituras. Nos próximos anos, a gente vai ver isso acontecendo. Eu conversei com o Roberto Andrés, que é urbanista, é professor da Escola de Arquitetura da UFMG. Até a próxima. Tchau.